pessoal, TV Escola está no ar e hoje trazemos para você a 20ª teleaula do curso sobre a História Política de Minas Gerais. E na última desta semana, vamos conhecer mais sobre os bastidores da terceira Constituinte do Estado. À frente do Brasil, Getúlio Vargas, em Minas, Milton Campos, enfrentando a oposição sistemática do deputado constituinte, à época Juscelino Kubitschek, que chegaria ao governo de Minas em 1950 e depois à presidência da República em 55. Vamos ver os detalhes disso tudo? A estrela da manhã, quando brilha na amplidão, faz lembrar uma saudade que guardei no coração. Oh, a estrela da manhã, quando brilha na amplidão, faz lembrar uma saudade que guardei no coração. Ei, que bom que vocês vieram. Vamos entrar? Licença. Que bom que vocês estão aqui em casa para assistirmos a última teleaula do módulo 4 da TV Escola. Bom, eu acho muito interessante isso, porque estava mesmo assim interessado em compreender melhor essa questão do ambiente virtual da escola, do legislativo. Então a gente estar aqui vai ser muito bom. Com certeza, e hoje, gente, a teleaula vai falar sobre o período da Constituição de 1946, não é? A Constituinte que encerra o Estado Novo e marca a passagem de um modelo agrário exportador para o de industrialização acelerada, não foi? Mas será que a Constituinte Estadual Mineira trouxe alguma inovação? Constituinte Mineira? Nada. Não sabia nem que tinha Constituinte Mineira em 47. Estava em vigor a Constituição de 37, né? Que era uma Constituição outorgada, né? Uma Constituição não democrática, né? E a outra veio implantar o regime democrático. Lembra que a organização do Poder Judiciário no Estado, né? A criação de tribunais. Na verdade, a Constituinte Mineira de 1947 não inovou diante da Carta de 46. Ou seja, a Constituição Estadual estava formal e estruturalmente condicionada pela Constituição Federal que a antecedeu. Os trabalhos da Assembleia demonstram adaptação ao texto constitucional federal. A onipresença e a onipotência da União, principalmente após a Revolução de 30, inviabilizam a autonomia legal e jurídica dos Estados-membros pela crescente intervenção nos seus problemas e na sua organização. Os interesses das lideranças políticas e burocráticas regionais não favoreciam inovações criativas. Nos anos 40, o que estava sendo montado em Minas Gerais era um sistema de alianças de lideranças regionais com projeção nacional, visando a definição e ao controle do nosso processo de desenvolvimento socioeconômico dentro de diretrizes liberal-conservadoras. Esse condomínio de lideranças que emergiam dos municípios, passavam pelos estados e se consolidavam na União, interessava-se por estabilidade social, conservação básica da ordem econômica e desenvolvimento do capitalismo nacional. Também tinha interesse na tecnologia, no capital estrangeiro e na política de substituição de importações. A esse projeto deveria necessariamente corresponder todo um arcabouço jurídico e institucional. E dessa forma, a Constituição Federal deveria naturalmente funcionar como um rígido modelo para as demais constituições estaduais. Apenas naquilo que diz respeito estritamente aos interesses peculiares dos Estados-membros é que os constituintes teriam alguma flexibilidade. Mas impossível neste momento falar-se em autonomia, não é? Impossível mesmo. Os graus, escalas e limites da real autonomia constituinte decisória dos Estados-membros nunca de fato chegaram a ser discutidos na Assembleia Nacional Constituinte 46. Ou seja, a estrutura de divisões entre poderes entre União e Estados-membros nunca foi objeto de questionamento sério e consequente em 1946. A Constituinte Estadual Mineira de 1947, no fundo obra delegada, deveria ser uma réplica ajustada à escala regional da Constituição Federal de 46,
com alguns poucos respiradouros não muito significativos. Olha aqui, gente, que interessante o que está no ambiente virtual da Escola do Legislativo. Uma questão que diz em resumo o seguinte, que as medidas visando garantir, por exemplo, tratamento médico hospitalar criadas pelo governo Vargas abrangiam funcionários públicos e algumas categorias de profissionais, não incluindo a grande maioria da população rural. Então a gente pode perceber um grande contraste entre o Brasil organizado e o Brasil atrasado. E pede mais, para a gente comparar o modelo assistencial de Getúlio Vargas com as medidas sanitárias tomadas durante a Primeira República. Mas vamos continuar com a teleaula para que a gente possa compreender o que vem depois da Constituinte de 1947. Os anos 50 foram um marco na história do Brasil. Representaram a passagem de um modelo agrário exportador para o da industrialização acelerada. A migração interna do Nordeste rural para o Sudeste urbano pendeu a balança definitivamente para um país urbanizado. Com isso, o proletariado e a classe média passaram a se encontrar em um mesmo espaço, o que acabaria interferindo na política. De nova classe social, o trabalhador anônimo passa a ser visto como massa. E é nesse cenário que surge o populismo, como recurso de poder para autoritários e democratas. A população alfabetizada maior de 18 anos também vai ser incorporada ao processo político. As mudanças ocorridas na economia mineira só foram possíveis pela linha de continuidade que vem desde a criação da cidade industrial de Contagem em 1941, na interventoria de Benedito Valadares, passando pelo Plano de Recuperação Econômico e Fomento no governo Milton Campos, chegando ao binômio Transporte e Energia do governo Juscelino Kubitschek, independente de serem esses governantes adversários políticos. Operou-se no período em ritmo, escala e profundidade diferentes do que se registravam no eixo Rio-São Paulo, o trânsito da Minas rural e tradicional para a Minas urbana e industrial. E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Não vamos detalhar aqui os acontecimentos que teriam levado ao suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954, mas vale citar alguns, entre eles a oposição no parlamento e nas forças armadas, o manifesto dos coronéis, os pedidos de impeachment e a CPI da última hora. Outros motivos seriam as políticas anti-inflacionárias e antipopulares, o aumento do salário mínimo, as mudanças ministeriais, o pacto ABC com Perón, o crime da Rua Toneleiros e a República do Galeão. Todos esses acontecimentos formavam um caldo na opinião pública de que vivíamos num mar de lama. A morte de Getúlio, no entanto, inverteu o quadro político em 54, com a reação popular que se seguiu. Os udenistas foram taxados de assassinos do Dr. Getúlio e, para a população em geral, representavam uma ameaça às conquistas sociais e trabalhistas. As turbulências políticas continuaram durante o ano de 55, pelo menos até a posse do novo presidente, JK. Juscelino Kubitschek chegou ao poder em uma democracia de massas, regida por uma Constituição liberal, por um sistema partidário de âmbito nacional, por um Congresso valorizado, por eleições livres e periódicas e pela liberdade de imprensa. JK foi um político hábil levado ao mundo da política por Benedito Valadares ainda nos anos 30. Deputado federal de 35, soube aliar-se ao Estado Novo como prefeito indicado de Belo Horizonte. Em 1940, demarcou seu estilo de intervenções urbanas arrojadas como o Complexo da Pampulha, além de obras de infraestrutura da cidade, removendo e ampliando as redes de esgoto e abastecimento de água. Deputado constituinte de 46, fez franca oposição ao governo de Milton Campos em Minas Gerais. Em 1950, elegeu-se governador do estado, enquanto Getúlio Vargas conquistava a presidência da República. A base de sua administração seria o binômio energia e transporte. JK tinha como meta prioritária retirar Minas Gerais da posição de estado agropastoril e lançá-lo na fase de industrialização. Seu desafio era criar um estado moderno e industrialista, sobre uma coligação política na qual estavam fortemente representados interesses agrários. Em Minas, onde os trabalhadores urbanos e a burguesia industrial praticamente não tinham existência política, não se iria empreender o caminho do populismo. Aqui, a solução seria encontrada dentro de um bloco político de elite, através de ajustes e acertos entre tecnocratas, empresários e oligarcas.
Isso iria reservar à política mineira um peculiar papel dentro do contexto nacional do populismo, pois forneceu tanto o expoente máximo do nacional-desenvolvimentismo, o presidente Juscelino Kubitschek, como os habilidosos articuladores do Pacto Populista, entre eles Gustavo Capanema, Negrão de Lima, José Maria Alckmin e Tancredo Neves, todos do PSD. E ainda as lideranças de ponta do antipopulismo, Magalhães Pinto, Milton Campos, Pedro Aleixo e Bilac Pinto. A eleição de JK à presidência da República em 1955 não seria das mais tranquilas. Não tínhamos segundo turno. E como for eleita com apenas 33,82% dos votos, o percentual mais baixo a eleger um presidente até então, houve uma séria resistência da UDN, que chegou a pedir um golpe de Estado aos militares. O contragolpe preventivo de 11 de novembro, quando o general Lott garante a posse de JK, demonstra mais uma vez que a história do Brasil poderia ter caminhado para o outro lado. Juscelino fez do embate entre a matriz desenvolvimentista e a matriz monetarista, que privilegiava a estabilização, um poderoso instrumento de ação política. Uma estratégia que mobilizou diferentes setores da sociedade em torno de um ideal nacionalista. Sua imagem pública ao final do governo estava associada à do grande responsável pela modernização da economia brasileira, processo que cobraria seu ônus nos anos seguintes. JK alegou ao seu sucessor uma economia que crescia a média de 8,2% ao ano, mas que passara a conviver com taxas de inflação anuais da ordem de 23% e com progressivo descontrole das contas externas. Pois é. Por isso que no ambiente virtual da Escola do Legislativo, o professor cita que existem historiadores que ressaltam as realizações do JK, onde surgiu o slogan 50 anos em 5. E diz ainda que, na opinião de Nelson Rodrigues, ao brasileiro vencido em 4 séculos de opressão, que foi dada uma nova e violenta dimensão interior, pois despertou nele insuspeitadas potencialidades. Mas para outros historiadores, as heranças foram outras, como, por exemplo, as elevadas taxas inflacionárias, as desigualdades sociais, o crescente endividamento externo, a internacionalização da economia brasileira, além daquilo que sempre permeia a administração, que é a corrupção. Esta teve um destaque muito grande durante a construção de Brasília. E afinal, para você, quais são as maiores heranças deste período? Essa também é mais uma das reflexões que fizemos no ambiente virtual do curso para você acompanhar. Vá lá! Na teleaula de hoje, você viu os bastidores da Constituição Federal de 46 e da Constituinte Estadual Mineira de 47. Como o suicídio de Getúlio Vargas fez mudar o jogo político à época com protestos populares contrários à UDN e quanto Minas forneceu lideranças políticas de diferentes forças ideológicas em momentos estratégicos para a história do país. Um deles, JK, expoente máximo do nacional-desenvolvimentismo da década de 50. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!